Frágeis, porém confiantes. Frágeis. Eu tenho pensado muito sobre essa palavra frágeis, fragilidade, neste ano 2019. Talvez você também tenha pensado sobre isso, porque nós vimos grandes tragédias esse ano. Você já parou para pensar que centenas de pessoas saíram para viver as suas vidas normalmente e, de repente, morreram soterradas por lama? Algumas crianças foram para a escola estudar, ter um dia letivo comum, foram assassinadas. Nós vivemos dia após dia situações que nos levam a entender o como nós somos frágeis, como nós somos desprotegidos diante de tudo que a gente vive. E eu penso também que muitas vezes eu acordo pensando como eu estou frágil naquele dia. Às vezes não tem nada específico sobre nenhuma ameaça, nada que pode acontecer, mas o meu sentimento é de fragilidade. Não tem nenhuma fraqueza explícita, não tem nada para acontecer, mas aquele sentimento, estou frágil, um senso de que alguma coisa vai dar errada, parece que me persegue. E eu percebo que muitas vezes Deus tem usado para falar comigo nestes momentos que eu me sinto frágil, de que Ele pode mudar a minha realidade. Nós podemos usar as situações da nossa vida para ouvir a voz de Deus. E o que nós precisamos saber é que nas nossas fragilidades, nós podemos viver na dependência de Deus. E parecer frágil ultimamente, no nosso meio cultural, parece que é algo constrangedor, é anticultural. Porque nós queremos ser fortes, nós queremos aparentar força, nós queremos aparentar felicidade, provar para os nossos adversários que nós estamos vivendo bem sem eles. Nós queremos hoje provar que a nossa grama é a grama mais verde. A gente não pensa mais tanto, nossa, a grama do outro é mais verde que a minha, eu preciso ser igual ao outro. Não, a gente quer provar que a nossa grama que é mais verde. Porque nós queremos mostrar que nós somos fortes. Nós somos fortes. E realmente nós somos fortes. Até que as coisas da nossa despensa acabem e não tem nada para comer. Até que chegue uma enfermidade. Até você trabalhar 3 períodos, 3 turnos, chegar em casa e sua casa ser assaltada. Assaltada e não ter mais nada. Até você trabalhar desesperadamente, chegar e a sua casa está alagada e você realmente perdeu tudo. Ou um incêndio. Somos fortes até que alguém que a gente admira tanto, que a gente ama tanto, nos despreza. A gente é forte até quem a gente gostaria de que nos apoiasse, nos ignora. A gente é forte até que alguém grite conosco. A gente é forte até a gente se sentir injustiçado. Então a gente vai se sentir fraco, fragilizado. A gente se sente. E é uma verdade sobre nós. Sim, nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Porém, nós não precisamos viver fragilizados. A promessa do Senhor é que Ele quer nos impulsionar a viver uma vida na força dEle. Na força dEle. Veja comigo a promessa feita em Zacarias 2, 4, 5. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, a promessa aqui é que haverá prosperidade, crescimento para o povo. Naquela época, não era comum que as cidades elas tinham muros em volta para sua proteção. Então era comum. Então se você não tivesse um muro na sua cidade, significava que você estava fragilizado, porque os bárbaros eles podiam invadir e os exércitos inimigos podiam invadir a sua cidade. As vilas são frágeis, são vulneráveis. Porém a promessa de Deus é que Deus estaria protegendo aquela vila, aquela cidade. A palavra diz que eu irei de Deus, eu irei. E é isso que nós precisamos saber, que Deus irá nos cercar como uma muralha de fogo.
E a glória do Senhor estará dentro de nós. Assim como naquele vilarejo. O Senhor está cercando a tua vida hoje. O Senhor está olhando todas as suas fragilidades e dizendo: eu sou Deus. Não importa o que aconteça, as situações que você esteja vivendo, eu sou Deus. Eu sou Deus e eu estou cuidando de você. Você pode se sentir frágil, porém eu sou Deus e a minha força está em você. Paulo reconheceu a sua fragilidade, entendendo que tudo que era lucro para ele anteriormente se tornou perda, por causa de Cristo. E quem se tornou Paulo? Um grande transformador de realidades, um grande homem, um escritor, uma pessoa de grande poder e influência. Não apenas no mundo que ele vivia, o Império Romano, até os dias de hoje. Porque ele reconheceu a sua fragilidade. E nós precisamos reconhecer sim que somos frágeis, para que a gente possa começar a viver uma vida na dependência de Deus. Eu quero que você leia comigo Filipenses 3, 7 a 12. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha recebido, eu já tenho obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Quando alguém descobre que perdeu tudo de si, quando alguém perde de si o seu ego, significa que ela reconhece que ela é dependente de Deus. Preciso um convite ao esvaziamento e reconhecimento de que nós não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. E em primeiro lugar, para reconhecer que somos frágeis, Deus nos leva a inverter os nossos valores culturais. Nós precisamos inverter valores. Nós somos levados dia após dia a crer que algumas coisas são necessárias na nossa vida quando a palavra de Deus não concorda com isso. E nós precisamos inverter alguns valores. Para reconhecer a nossa fragilidade, nós devemos buscar seriamente a Cristo, a fim de conhecê-lo, a fim de inverter este valor cultural que tem sido imposto sobre nós a qualquer custo, para que a gente possa de fato se saciar na presença de Deus. Muitas coisas que dizem que é necessário para você, não é necessário. Porque hoje existe uma cultura chamada hedonismo, que parecia que ela era um pouco camuflada, mas está cada vez mais evidente que você precisa fazer apenas o que é bom para você. Você estando bem, não importa os sentimentos dos outros. Não importa se você está agradando a Deus ou não. O convite da palavra do Senhor é como Paulo diz aqui em Filipenses 3, 7, 8, que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só a inversão de valores. Era imposto para ele que ele deveria ser uma pessoa de influência no Império Romano, entre os doutores da lei, entre o imperador. Ele tinha status e posição para isso, para estar lá entre os imperadores. Mas ele considerou tudo isso como perda. Antes era lucro, mas agora se tornou perda. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só esse versículo. Por que ele considerou tudo para ele que era lucro? Ele considerou perda. Porque ele entendeu que conhecer a Cristo era o bem mais sublime, mais excelente para a vida dele.
A presença de Cristo na vida dele era incomparável a qualquer coisa que o mundo poderia oferecer a ele. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só, aqui Paulo nos mostra que ele está buscando seriamente a Cristo, abandonando tudo o que as pessoas normalmente se gabam de ter. Ele abandona tudo a fim de conhecer, a fim de ter um relacionamento com Cristo. Por quê? Conhecer a Cristo é um valor que supera qualquer coisa. Conhecer a Cristo é um valor que supera qualquer vontade. E uma das evidências de que nós conhecemos a Jesus é quando nós buscamos a vontade de Deus, nós buscamos andar com Cristo, ao invés de buscar satisfazer as nossas vontades. Ao invés de apenas buscar a nossa própria felicidade. Então, alguém que não preenche a sua mente com a presença de Deus, vai buscar preencher e buscar satisfação com coisas que não preenchem. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E essa é uma ilusão gritante. Certa vez uma amiga próxima escreveu um livro dizendo sobre as coisas que aconteciam no meio da alta sociedade. Ela fazia parte desse meio. E ela dizia que sobre situações em que de luxos, de rivalidades, ela falava de luxúria, de dinheiro, de poder. Porém, ela relatou sobre o sentimento que ela tinha de desprezo. Ela relatou uma dor profunda. E isso para ela foi muito sério. Foi muito sério. Porque tudo o que ela tinha não foi suficiente. Tudo não era suficiente. O status, a posição, o meio social não foi o suficiente. Não foi o suficiente, porque tudo não é suficiente. Apenas o que é suficiente e tudo o que você precisa é a presença de Deus. E um cristão sempre precisa buscar o valor que é mais alto. O valor que vale mais, é buscar mais a Cristo. Segundo a parábola diz que foi procurado a pérola de grande valor. Foi tudo deixado de lado, apenas para buscar uma única pérola. Essa pérola é a presença de Deus, é Jesus Cristo. Então nós precisamos avaliar o que nós estamos buscando. Os valores culturais, o que a sociedade está nos impondo, o que os comerciais estão nos impondo, ou nós estamos buscando a presença de Cristo. Quando os nossos desejos são mais intensos que o nosso desejo por Deus, a nossa vontade pela presença de Deus, significa que a gente não quer Deus. Quando a gente deixa de buscar seriamente a Cristo, isso significa que a gente de fato não quer conhecê-lo. Então nós precisamos buscar. E não conhecer a Cristo é um insulto, é um sinal de apatia. E a iniciativa de buscar a Cristo precisa partir de nós. É um passo de cada vez. É ir caminhando em direção à presença de Deus. É desenvolvendo uma vida de oração. E aí sim nós vamos nos tornar pessoas fortes. E em segundo lugar, reconhecer que somos frágeis é inverter preferências. A palavra nos diz que quando nós buscamos a Cristo, nós temos como confirmação a justificação. É o ato que se refere que Deus perdoa todos os nossos pecados, imputa-nos a sua própria justiça, e nós começamos a dizer assim: eu prefiro Deus, eu prefiro buscar a Cristo continuamente, eu preciso agir e dar um passo a mais para buscar a presença de Deus, como diz em Filipenses 3, 8 e 9. Sim, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha só, o verso 9 diz aqui que a justiça que Paulo persegue é baseada na fé. Ele está perseguindo, e como cristão, ele considera todas as coisas como perda para ele viver a justiça. A fé que a justifica é uma fé que abandona os valores terrenos, é uma fé que deixa
muda as suas preferências. E inverter as preferências que nós temos gera uma intimidade com Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, nós somos libertos. Nada mais nos aprisiona, mas nós passamos a viver uma vida de intimidade com Deus. Isso é libertador. Nada mais nos é condição para nos tornar prisioneiros de sentimentos que não dizem a verdade sobre nós. O mundo diz que você é um fracassado porque você não tem algo. A palavra de Deus diz que você é um vencedor. A palavra de Deus é a verdade sobre a sua vida. Assim como Jesus mencionou na história do fariseu e do publicano, o que ele diz lá? Qual que foi a preferência do fariseu? O fariseu queria testificar como que ele era grande, como que ele era bom por tudo que ele fazia. Enquanto o publicano lhe reconhece, eu não sou grande, porém eu dependo de um milagre, eu dependo da misericórdia de Deus. E essa dependência de Deus não é uma decisão única. Não é apenas hoje eu dizer, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Mas eu quero continuamente preferir Jesus. É amanhã, a hora que você acordar. Hoje eu estou me sentindo frágil, mas eu prefiro Jesus. Hoje eu estou passando diversas dificuldades no meu trabalho, mas eu prefiro Jesus. Hoje eu recebi um convite para ir a um lugar que eu não devo ir, mas eu prefiro Jesus. Hoje eu estou vendo uma situação que pode gerar um conflito no meu relacionamento, mas eu prefiro Jesus. Continuamente é você definir como prioridade a sua preferência de preferir Jesus. Eu prefiro a presença de Deus acima de qualquer coisa. É enquanto você estiver fazendo bolo e cair tudo no chão. E a vontade de falar algumas palavras que não agradam a Deus. E você vai falar assim, eu prefiro Jesus. Eu prefiro. Não é que tem dia assim? Tem dia que tem tudo para dar certo. O arroz queima, acaba o óleo, você faz o bolo, não tem pão royal. Mas eu prefiro Jesus. Eu não vou deixar que nenhuma situação que me leve à fragilidade me tire da presença do Altíssimo Deus. Eu prefiro Jesus. Então, inverta as suas preferências. E, em terceiro lugar, reconhecer que somos frágeis é inverter condições. Inverter. Porque nós somos condicionados à imperfeição. Não é? Não é mais fácil a gente fazer o que é imperfeito do que é perfeito? É mais fácil. Nós somos levados a fazer, né? Porque no momento de ira, o mais fácil é fazer o que é errado. É explodir, é ofender, porque nós somos imperfeitos. Mas nós precisamos inverter esta condição de que nós somos imperfeitos para a inversão de que a nossa alma pertence a Jesus. Apresenta para a tua alma e diz assim, ó alma, Jesus está aqui, o perfeito habita em você. Não é a imperfeição que determina o que você vai falar, a forma com que você vai agir. Mas é a presença de Jesus na sua vida que determina a forma com que você vai agir. Deus, Ele nos faz fortes quando nós somos tudo, quando Ele é tudo na nossa vida. Filipenses 3,12 diz, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então nós temos que buscar a Cristo porque nós somos deficientes, nós somos imperfeitos e a nossa condição é imperfeição, mas nós podemos inverter essa realidade sobre nós. Nós precisamos inverter essas situações porque Cristo é perfeito e nós somos a habitação dele. Então quando você identificar a sua fragilidade, diz assim, ó alma, Jesus está aqui. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Assim como um estudante que quer sucesso na sua vida profissional, ele precisa estudar, não é?
Como alguém que é míope, ele precisa procurar um médico, um oftalmologista. Assim como pessoas que estão com dor na garganta precisam tomar antibióticos. Assim como alcoólatras precisam perseguir um grupo de apoio que os ajude. Assim como jovens precisam de um mestre no seu trabalho para que ele possa crescer. Assim nós precisamos inverter a nossa condição de iniciante para profissional, para alguém que é forte, buscando a presença de Cristo. A minha condição é imperfeita, a minha condição é frágil, mas eu preciso perseguir a presença de Jesus Cristo para inverter essa condição. Eu não preciso viver e permanecer desta forma, porque Cristo é meu tudo. E Ele na minha vida, Ele vai fazendo com que eu vou me tornando uma pessoa forte. Eu preciso inverter essa condição. Mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, você não conhece a minha família, você não conhece o ambiente que eu vivo, o que as pessoas falam sobre mim. Não tem outra forma de viver a minha vida, porque você não conhece o meu contexto. Mas Cristo é aquele que vai te fortalecer. Ele é aquele que vai inverter a sua condição. E não buscar a Cristo significa que você não confia no poder dele para inverter essa sua condição. Significa que você não confia que ele é capaz de mudar a imperfeição. Significa que não confia de que ele é capaz de libertar. Porém, quando nós buscamos, quando nós invertemos a nossa situação de imperfeição e deixamos o perfeito que é Cristo habitar em nós, então sim, é possível inverter a nossa condição, porque eu sou perfeito, porque Cristo habita em mim. E em quarto lugar, reconhecer que somos frágeis é inverter o que nos faz retroceder. Tem coisas que nós sabemos que sempre vão nos levar um passo atrás na vida. Não sei se você já se sentiu dessa forma. Você está indo em direção à vontade de Deus, você está caminhando bem. De repente, alguma coisa no meio do caminho te leva para trás novamente. E você sabe o que é. E você precisa identificar. O que está te levando a retroceder? A palavra de Deus nos fala claramente no livro todo de Hebreus. Se você puder ler isso, leia. Se você não avançar na sua fé, você vai retroceder. Se você não avança, você retrocede. Então é preciso avançar. Você precisa tomar uma iniciativa de dar um passo a mais, de ir além na sua vida com Deus, de intimidade na sua vida de oração, buscando seriamente a Deus. Pensa no que te faz retroceder. Avalie, inverta, se posicione quanto a isso. Filipenses 3,12 novamente vai dizer assim: não que eu já tenha recebido, ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então esta frase acaba com a lógica de que se Cristo me encontrou, eu não preciso mais procurá-lo, eu preciso sim continuamente buscar a Cristo, porque se eu não buscar a Cristo, eu vou retroceder. Então, dia após dia, quando eu acordo, eu preciso saber: Jesus Cristo, bom dia. Toma conta da minha vida. Toma conta, Pai amado, de cada palavra que eu vou falar hoje. Porque a minha vida não é nada sem a Tua presença. Não é nada sem a Tua presença. Paulo argumenta isso porque ele precisa prosseguir a fim de ganhar a Cristo. Cristo já o ganhou. Ele já sabe quem é Cristo. Ele já sabe da excelência que é Cristo na vida dele. Ele já sabe. Mas agora ele precisa perseguir para que ele possa viver cada vez mais pleno da presença de Deus. Para que ele possa abundar na presença de Deus. E essa é a graça que nos leva a avançar. É uma graça que não é uma gaiola que nos prende. É uma graça que é uma catapulta que nos lança para viver uma vida de santidade. Uma vida de grande intimidade com Deus. E isso é libertador. Quanto mais intimidade com Deus, maior a libertação, maior a mudança de vida. Que o Senhor Jesus Cristo venha habitar em nós cada dia mais, para que na nossa fragilidade nós possamos nos tornar cada vez mais apaixonados pela presença de Deus, para que na nossa fragilidade a gente possa de fato se sentir fortes,
sabendo que a gente não precisa ser forte apenas para aparentar para as pessoas que a nossa grama é mais verde. Mas a gente pode dizer, eu sou forte porque Cristo habita em mim. Eu sou forte porque eu sou morada do Senhor. Eu sou forte porque Jesus Cristo está caminhando comigo todos os dias. Eu não estou sozinho, porque Ele é como uma muralha de fogo ao meu redor e como a glória dentro de mim. Essa é a presença do Altíssimo. E eu desafio você hoje a buscar cada vez mais a presença do Senhor. Que o dia de amanhã não seja igual ao dia de hoje. Que depois de amanhã não seja igual ao dia de amanhã. Mas que a tua vida seja uma aventura de plenitude na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Zacarias 2,5, quero finalizar novamente lendo. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em seu redor. Essa é a promessa de Deus. Você está indo para sua casa, não sei para onde você vai. Vá com a certeza de que Deus irá. E ao teu redor há um muro de fogo. Há um muro de fogo te protegendo. Ele será, Ele tem sido e Ele vai ser por todo o tempo, no nome de Jesus. Então clame a Ele, no nome de Jesus eu quero orar. Senhor Deus, eu te agradeço pelo privilégio, Pai amado, do Senhor mostrar quem a gente é, tão frágeis. E também saber que o Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso, mas é um Deus que se importa conosco de uma forma tão tremenda, Pai. Espírito Santo de Deus, nos cerca neste momento com muros de fogo. Missionária Central de Maringá.